Esses sons sinistros soam no chão tremendo sob seus pés. Espere um minuto, essa é a minha barriga ou pode ser Mount Adams no estado de Washington acordando. É o maior vulcão do estado por área e volume e recentemente começou a mostrar sinais de vida depois de ficar em silêncio por milhares de anos. Os cientistas notaram um alarmante aumento na atividade sísmica em torno da montanha e desde a última erupção que aconteceu entre 3.800 e 700 e 200 anos atrás. A humanidade ainda estava na Idade da Pedra naquela época. Essa súbita movimentação tem cientistas muito curiosos. O US Geological Survey instalou rapidamente estações sísmicas temporárias ao redor do Monte Adams, para manter um olhar atento na situação e ao mesmo tempo tranquilizam o público de que não há necessidade de pânico. O Monte Adams pode não atingir a altura do mais conhecido Monte Rainier, mas ainda cobre uma área enorme, tornando-se o maior vulcão ativo de Washington. Curiosamente, os registros mostram que antes de setembro deste ano, o Monte Adams experimentava uma média de apenas um pequeno terremoto a cada 2 ou 3 anos desde 1982. Porém, recentemente, o vulcão Cascades Observatory e a rede sísmica do noroeste do Pacífico detectaram um aumento impressionante na atividade sísmica ao redor da montanha que agora chama a atenção como nunca antes. 6 terremotos em apenas um mês. Em setembro, esses tremores foram pequenos, com magnitudes variando entre 0,9 e 2 na escala Richter. Isso significa que eram tão fracos que não seriam sentidos na superfície. Porém, imagens de satélite confirmaram que não houve deformação do terreno na área. Atualmente, o USGS mantém o nível de alerta do Monte Adams em verde ou normal. Então não há motivo para preocupação com o solo se abrindo e engolindo vilas e cidades. Contudo, esses recentes eventos sísmicos encorajaram a agência a instalar equipamentos adicionais para monitoramento mais preciso. Essa rede expandida ajudará os cientistas a detectar até mesmo os menores tremores, auxiliando na compreensão do que está acontecendo sob o Monte Adams. Esses equipamentos também podem revelar se essa atividade recente é um indício de erupções futuras ou apenas uma anomalia passageira. Caso o Monte Adams entre em erupção, é provável que ele produza fluxos de lava lentos, em vez de explosões violentas como as do Monte Santa Helena. Erupções passadas no Monte Adams resultaram apenas em fluxos de lava que percorreram poucos quilômetros, algo que não representaria grande perigo. Por outro lado, uma ameaça mais preocupante seria a formação de lahars. Esses fluxos de lama podem ocorrer quando cinzas vulcânicas, rochas e gelo derretido se misturam durante erupções. Lahars já ocorreram na região do Monte Adams no passado e podem ser devastadores, atingindo grandes áreas com rapidez e causando sérios danos. Sem erupções recentes, o Monte Adams ainda apresenta riscos. Rochas enfraquecidas por processos hidrotermais no cume podem de repente se soltar, gerando fluxos de lama destrutivos e rápidos. É exatamente por isso que o USGS categoriza o Monte Adams como um vulcão de alta ameaça, apesar de raramente entrar em erupção. Outro vulcão que merece atenção é o Katla, na Islândia, um dos mais poderosos e perigosos da região. Sua última erupção ocorreu em 1918, mas se ele despertar novamente, pode ser 10 vezes mais intenso do que o famoso vulcão islandês, que Wattus entrou em erupção em 2010, interrompendo viagens aéreas em toda a Europa. Uma erupção do Katla poderia liberar grandes quantidades de dióxido de enxofre, que ao formar aerossóis de sulfato na atmosfera, refletem a luz solar e podem causar um resfriamento global temporário. Esse fenômeno já foi associado a erupções catastróficas no passado. Além disso, as cinzas do Katla poderiam alcançar altitudes maiores e cobrir uma área muito maior, incluindo boa parte da Europa, do que outras erupções recentes. Os impactos seriam severos. A interrupção de voos afetaria economias enquanto a agricultura, os suprimentos de água e a qualidade do ar também sofreriam. Esse tipo de ameaça vulcânica destaca a importância de monitorar constantemente esses gigantes adormecidos. Os cientistas alertam que uma grande erupção do Katla pode até desencadear um tsunami ao longo da costa sul da Islândia e para o oceano. No entanto, o impacto exato de um evento desse tipo ainda é incerto. Com um histórico de erupções regulares a cada 40 a 80 anos, uma nova atividade vulcânica é estatisticamente provável em breve, o que mantém o Katla sob constante observação científica. Nas Ilhas Canárias, o vulcão Cumbre Vieja trouxe uma lembrança recente de destruição. Ao entrar em erupção em 2021, o fluxo de lava devastou bairros inteiros, atingindo o oceano e destruindo mais de 3.000 casas. Milhares
milhares de pessoas precisaram ser evacuadas. Apesar dos danos significativos, cientistas acreditam que o desastre poderia ter sido ainda maior. Uma erupção massiva do Cumbre Vieja tem o potencial de causar o colapso do flanco oeste do vulcão no Oceano Atlântico, gerando um mega tsunami. Estudos indicam que as ondas desse tsunami hipotético poderiam atingir centenas ou até milhares de metros de altura, impactando as costas de regiões ao redor da bacia do Atlântico, como os Iniwa e a Europa. Felizmente, pesquisas recentes mostram que um colapso dessa magnitude é improvável, mas a possibilidade de erupções destrutivas continua sendo um risco real. Mesmo que a chance de um mega tsunami seja baixa, é prudente preparar-se para eventuais erupções, já que os fluxos de lava no Cumbre Vieja podem causar danos extensos à vida humana e à infraestrutura na ilha. Você deve ter cuidado com Cotopaxi, um dos vulcões mais ativos do Equador. Ele tem mostrado atividade constante com pequenas erupções desde 2022. Embora essas erupções sejam relativamente pequenas, Cotopaxi tem um imenso potencial para uma grande erupção, o que deixa os cientistas em alerta máximo. Caso isso aconteça, o vulcão poderia gerar uma nuvem de cinzas colossal com mais de 12 mil metros de altura, ameaçando a vida de cerca de 200 mil pessoas que vivem nas proximidades. O maior perigo de Cotopaxi está em seu cume coberto de neve. Uma grande erupção poderia derreter rapidamente essa camada, causando inundações catastróficas e deslizamentos de terra que desceriam pela montanha, atingindo áreas povoadas. A combinação de atividade vulcânica e inundações glaciais faz de Cotopaxi um vulcão de alto risco. Uma erupção de grande escala pode ocorrer em breve, levar anos ou até décadas, mas os esforços de monitoramento estão ativos para detectar sinais de alerta. Outro vulcão que merece atenção é o famoso Monte Vesúvio, conhecido por sua erupção devastadora em 79 d.C., que destruiu Pompeia e Herculano. Sua última atividade ocorreu em 1944, mas o Vesúvio continua altamente ativo e representa um risco significativo para a região de Nápoles, uma das maiores cidades da Itália. Uma grande erupção poderia ameaçar mais de 3 milhões de pessoas, muitas das quais vivem próximas ou diretamente nas encostas do vulcão. Caso o Vesúvio entre em erupção, o evento seria explosivo, com rochas, cinzas e gases vulcânicos ejetados a altas velocidades. Default. Apesar de não se esperar uma grande erupção do Vesúvio nos próximos séculos, ele é um dos vulcões mais monitorados do mundo devido ao seu potencial de causar danos catastróficos em uma área densamente habitada. Finalmente, temos o Popocatépetl, conhecido como El Popo, um dos vulcões mais ativos e altos da América, localizado a apenas 70 quilômetros da cidade do México. Ele apresenta um grande risco devido à sua proximidade com uma metrópole de mais de 22 milhões de pessoas. O vulcão Popocatépetl é especialmente perigoso por sua proximidade com a cidade do México. Uma grande erupção poderia lançar uma enorme nuvem de cinzas sobre a metrópole, provocando interrupções generalizadas. As cinzas vulcânicas poderiam entupir sistemas de drenagem, contaminar o abastecimento de água e causar apagões devido a curtos circuitos nos sistemas elétricos. Além disso, lahars, fluxos de lama vulcânica, poderiam descer rapidamente do vulcão, atingindo cidades próximas e causando destruição. O Popocatépetl tem mostrado atividade sísmica constante desde os anos 2000 e pequenas erupções são comuns. No início de 2024, foram registradas 13 erupções menores que alarmaram moradores de áreas próximas. No entanto, vulcanólogos consideram esses eventos normais para este vulcão ativo. Outro vulcão de importância global é o supervulcão Yellowstone, localizado no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores supervulcões do planeta e teve sua última erupção massiva há cerca de 640 mil anos. Se Yellowstone entrasse em erupção hoje, os efeitos seriam devastadores, especialmente para os estados próximos, como Montana, Idaho e Wyoming, que enfrentariam fluxos piroclásticos letais, uma mistura de lava, cinzas e gases que destrói tudo em seu caminho. A escala global também seria impactada. Uma erupção de Yellowstone poderia enviar enormes quantidades de cinzas e gases para a estratosfera, bloqueando a luz solar e causando uma queda significativa nas temperaturas globais por anos. Isso afetaria a agricultura,
interromperia sistemas de transporte e resultaria em escassez de alimentos em grande escala, apesar dos mitos sobre o vulcão estar atrasado para uma erupção. Geólogos afirmam que Yellowstone não segue cronogramas exatos e a atividade atual não indica um evento iminente. Isso é um alívio, considerando o potencial destrutivo